O vídeo de hoje está intitulado de Da imperfeição humana à previsibilidade DevOps. Liderança rumo à entrega de valor. O objetivo deste pequeno vídeo é poder apresentar as bases dessa transformação de como liderar pessoas para obter, a partir dessa condição humana, cada um singular frente à realidade, frente ao trabalho, uma equipe de alta produtividade, trazendo em si uma mudança cultural no trabalho. Essa reflexão veio a partir de uma série de mentorias e consultorias, especialmente na área humana, focadas a como poder trazer alguns princípios, alguns elementos que possam ajudar a cultivar essa cultura da colaboração, da empatia, da alta produtividade, frente a uma condição bastante complexa, que é poder apresentar resultados na entrega de valor em organizações e serviços altamente complexos em um ambiente altamente competitivo. Meu nome é Heinz, eu sou da HNZ, empresa especializada em DevOps, agilidade, gestão de projetos e gestão de serviços de TI. Nosso foco tem sido ajudar as empresas e profissionais a poder trabalhar melhor dentro de um contexto mais colaborativo e mais produtivo. O foco dentro de anos de trabalho tem sido ajudar a essa transformação, trazendo elementos que possam ajudar a não somente automatizar, como também a mudar uma cultura altamente colaborativa e de alta performance. A continuação, eu vou tocar alguns pontos, vou direcionar essa fala a partir de alguns pontos que entendo são extremamente importantes quando falamos do ser humano, aquela pessoa singular dentro da organização, que tem sua subjetividade trazida através da sua história, que se formou e trabalhou profissionalmente a partir de toda uma condição técnica que o habilita a ocupar o lugar dentro da organização, mas, ao mesmo tempo, ele traz consigo uma série de elementos que ultrapassam uma condição, eu entendo, controlável para poder gerir melhor questões humanas. Estamos falando aqui de gestão de liderança, questões emocionais, questões de negociação, posicionamento em cima de poder e toma de decisões, fragilidades frente a uma condição de erros que são bastante comuns dentro da organização, as exigências que vêm dentro de um contexto de produtividade, ao mesmo tempo a sociabilidade dentro da organização. Nós precisamos montar times e não necessariamente temos esse luxo de poder escolher as melhores pessoas para trabalhar dentro do time. Nós temos uma condição de existência, ou seja, temos as pessoas que temos dentro da organização. Ao mesmo tempo, estamos dentro de um contexto, dentro de um entorno ocupado por uma cultura, processos, políticas, histórias da organização. Então, olhar para esse mundo, entendo, bastante complexo, onde os cargos e responsabilidades acabam sendo impactados do ponto de vista humano para poder entregar o melhor de si, se faz necessário ter uma reflexão que é aquela que estou tentando agora posicionar a partir desses pontos que estão aqui. Então, vou falar um pouco nessa abertura de condições humanas, vou trazer a famosa lei de Conway, agora adaptada para uma realidade no contexto de resultados.
E ao mesmo tempo vou formular uma pergunta que é a central, né? Que vai talvez mobilizar alguns assuntos importantes quanto a como proceder para trazer essa condição do ponto de vista de liderança, logicamente. Estamos falando aqui de que vocês, nessa condição de líderes, estão precisando de elementos que consigam transformar pessoas comuns, certo, em equipes de alta performance. E esse é o ponto que está sendo tocado nessa fala, nesse vídeo. A partir daí, vou trazer alguns elementos que condicionam princípios e valores vindos do Lean para poder conformar os elementos de um DevOps talvez um pouco mais humano. Eu toco esse assunto de uma questão humana porque com o tempo se observou quem tomou conta, né, desse movimento DevOps foram realmente os técnicos, né, o pessoal altamente técnico que de alguma ou outra maneira foi trazendo elementos de automação que privilegia muitas vezes processos, culturas, lideranças, posicionamentos em cima da entrega de valor. Então, daí vou destacar algumas leis, ou estou chamando de regras, leis, ou condições, princípios que possam ajudar a estabelecer elementos de transformação para uma alta performance. Né? E aí a condição das equipes, trabalhando dentro de uma posição de performance, importante também trazer essa conformação, que é somada a uma condição precária de gestão humana, né, me levaria a uma transformação de uma confiança, uma transparência, elementos fundamentais para poder estabelecer mecanismos de transformação humana. Eu acabei colocando dentro do título um conceito que de alguma maneira está errado. Eu coloquei da imperfeição humana à previsibilidade do DevOps, das entregas. O que eu entendo que está errado, mas eu quis destacar isso, é que o ser humano, apesar de ser taxado como talvez como imperfeito, no sentido que ele erra, ele é tomado às vezes por emoções, ele é composto de uma situação bastante complexa e muitas vezes difícil de explicar. Ainda assim, eu entendo que o ser humano é perfeito. Ou seja, sua perfeição não está na condição de cometer erros, não, ou não cometer erros, né? De sempre executar atividades da mesma maneira, não é essa nossa capacidade humana, né? Eu coloco isso porque o que eu queria destacar a partir do título é que nós temos um conjunto de pessoas singulares, subjetivas, constituídas, né? Com sua história, não necessariamente alinhadas ao esperado de um profissional, visto pelas organizações, muitas vezes como um profissional que tem que dar conta, que tem que desenvolver suas habilidades, que tem que trazer resultados, que tem que ser avaliado e tem que ser questionado através de feedbacks relativamente frequentes para que cada vez seja melhor e se posicione frente a uma condição muitas vezes acomodada, né, como podemos pensar, para que ele saia desse espaço cômodo, né, e consiga sempre ir atrás de uma falta para que seja cada vez melhor. Então, eu estou confrontando essa ideia normativa, né, das organizações para uma questão um pouco diferente. Nós somos diferentes uns dos outros. Talvez nunca consigamos atender esse ideal que as organizações nos colocam como meta para ser
é sempre bom em tudo, né? Ser bom do ponto de vista da comunicação, ser bom do ponto de vista de gerenciar crise, ser bom do ponto de vista de resultados, sempre atender prazos, ser umas verdadeiras máquinas do ponto de vista da nossa profissão. Isso eu entendo que, de alguma maneira, isso é impossível. Por quê? Porque eu tenho toda uma história carregada através de uma condição bastante complexa. E aí eu queria trazer, a partir dessa reflexão, alguns termos da psicanálise freudiana, né? Freud já nos coloca uma condição, nos alerta, inclusive, de que o ser humano não é mais dono na sua própria casa. Ou seja, isso quer dizer que, apesar de eu tentar melhorar, ir atrás de uma autoajuda, ir atrás, talvez, de ler livros, de conseguir entender, de gerenciar, de gerenciar minhas emoções, de gerenciar meus comportamentos, de adquirir hábitos, né? Nosso inconsciente, de alguma maneira, nos dá uma rasteira, né? E caímos em uma condição de exceção que muitas vezes nos deixa surpreso. Então essa desordem que de alguma maneira desgovernada toma conta de mim, toma conta do outro, toma conta de uma realidade onde a pressão e as condições extremas na qual nós vivenciamos dentro das organizações acabam incentivando essa condição cada vez mais estressante, ao limite chegando a burnout ou a crises, bastante complexas do ponto de vista de saúde mental. Eu queria dar uma inversão àquilo. Por quê? Porque, de alguma maneira, nós estamos tendo essa necessidade de trabalhar com pessoas das mais diversas do ponto de vista psíquico, né? Para poder, a partir daí, trazer elementos que nos possam direcionar a entregas altamente eficientes. Então, não será colocando o ser humano ou o profissional a executar tarefas repetitivas, sujeitas eventualmente a falhas. Não será através de uma exigência, uma pressão, certo? Ou eventualmente através de uma cultura muitas vezes tóxica, que eu vou conseguir transformar esse profissional, esse ser humano, certo, em alguém melhor. Então, a proposta que estou colocando aqui, é que eu tenho, de alguma maneira, que entender que a condição humana que aborda meu colega, que aborda meu diretor, que aborda, certo, esse nosso técnico, né, e que me aborda também como líder, né, é uma condição muitas vezes imprevisível frente a um caos tóxico de uma organização altamente exigente. A partir daí, eu queria mencionar inclusive um ponto através desse inconsciente humano, né, que elevará barreiras de defesa frente a uma condição de ameaça. Isso a gente sabe muito bem, né? Quando vejo que, de alguma maneira, estou sendo chamado para uma reunião na qual foi detectada uma falha, ou teve uma exceção, ou teve um incidente, ou teve um momento de crise que precisa ser gerenciado, a gente já começa com uma paranoia incrível, né? O que será que fiz? Será que eu posso me defender? Vou procurar evidências para chegar com um álibi e mostrar que realmente eu não sou culpado dessa situação. Assim como essas, nós temos milhares de exemplos frente à condição de não conseguir tomar uma decisão de maneira adequada e tranquila, porque posso estar eventualmente inserindo uma condição de exceção dentro da organização. Que mais? Eu estou sendo avaliado o tempo inteiro, então eu tenho medo de parecer incompetente frente aos outros. E isso pode ser uma condição na qual eu possa ser mandado embora. Bom, olhar para essa condição humana, queria trazer também mais um elemento, né?
os resultados dos nossos trabalhos são consequência, né, das maneiras como nós trabalhamos. Isso, na verdade, estou fazendo uma referência aqui, trazendo uma verdade, talvez a partir de uma referência da lei de Conway, que nos fala que as estruturas dos nossos trabalhos são consequência, dos modelos de trabalho, dos modelos de comunicação que nós trabalhamos dentro da organização. Eu vou citar novamente essa lei de Conway um pouquinho mais à frente, mas eu queria trazer um outro elemento, que os sintomas que a organização tem são consequência dos modelos de trabalho, dos modelos mentais e dos modelos de pressão que existem dentro da própria organização. Se olharmos para essa condição, eu gostaria, a partir daí, olhar para questões humanas, que facilitem essa condição de um trabalho mais aberto e colaborativo. Que esse vai ser o ponto que vou desenvolver agora. Bom, tudo que está sendo comentado, a partir da visão eventualmente humana, que é talvez uma pequeno pitaco aí do que Freud nos comenta, a partir desse inconsciente que acaba sendo soberano. Bom, eu estou tentando trazer a partir daí uma redefinição do que significaria essa liderança. Não estou querendo colocar uma liderança que vá a partir do modelo tradicional que diz nós precisamos incentivar, empurrar, nós precisamos desenvolver as pessoas, mas sempre vendo que elas chegarão a ser umas pessoas melhores através de um feedback, através de ver os pontos de melhoria, através de erros. Eu, na verdade, estou tentando trazer isso a partir de uma outra visão. E essa visão tem muito a ver com esse texto que vou comentar aqui. E o que isso tem a ver com o nosso dia a dia profissional? Tudo. Se não somos donos em nossa própria casa, como podemos esperar governar o comportamento de equipes, prever resultados com exatidão ou garantir a perfeição em nossas entregas? A verdade é que o trabalho que realizamos, os produtos que criamos, os serviços que oferecemos são, em última instância, uma consequência direta do nosso comportamento humano. Adaptando a célebre lei de Conway, que afirma que as organizações tendem a produzir sistemas que espelham suas próprias estruturas de comunicação, podemos ir além. O trabalho resultante é um sintoma, uma manifestação da forma como trabalhamos, das somas das virtudes e dos sintomas individuais. A qualidade das nossas entregas não depende apenas de processos bem definidos ou de ferramentas de ponta, mas fundamentalmente dos modelos mentais que predominam em nossas equipes, da eficácia de nossos canais de comunicação e colaboração, da precisão com que abordamos os problemas e do foco que dedicamos ao aperfeiçoamento contínuo. Entendendo isso, a pergunta fundamental que vem agora, como podemos transformar essa equipe, com suas singularidades, com suas subjetividades inconscientes, ou seja, invisíveis, com a impossibilidade, talvez, de transformar cada um dos envolvidos dentro de um processo de análise, um processo talvez bastante complexo, em equipes altamente engajadas, em equipes altamente colaborativas, em equipes que usam dessa reflexão para poder trazer resultados melhores. E esse vai ser o foco que irei desenvolver a partir de agora. Então, não é que a gente deseje eliminar a irracionalidade ou essa imperfeição. Pelo contrário, o que está sendo dito é que ela precisa ser gerenciada, acolhida, abraçada, tratada pelo grupo, com condições que permitam trazer uma maior confiança em um grupo que integrará as diferentes singularidades, as diferentes subjetividades, para compor uma equipe altamente diversa,
ao mesmo tempo altamente flexível e adaptativa, para que assim possamos, a partir de um espaço de confiança, um espaço de transparência, incentivar a busca da causa dos erros, com a finalidade de não expor as pessoas, não expor essas falhas à organização frente ao que se espera de resultados, e sim ser duro em cima de uma automação cada vez melhor, em cima de processos nas quais nós estamos, de uma ou outra maneira, construindo juntos, né? Dentro de um espaço DevOps. Sabemos que no espaço DevOps nós estamos integrando de maneira colaborativa as diferentes competências, desenvolvimento, qualidade, operação, infraestrutura, segurança. Para quê? Para que possamos, a partir daí, articular soluções frente a um ferramental altamente sofisticado para evitar que falhas se materializem e, se elas acontecerem, possamos ter mecanismos de autorrecuperação extremamente eficientes para que impactemos da menor maneira possível o negócio de organização na qual trabalhamos. Bom, a partir disso que estou comentando, irei destacar algumas leis ou regras que regem esse movimento a partir de um reposicionamento das lideranças para estimular essa condição de trabalho colaborativo. A primeira delas é essa lei da empatia e a confiança. A lei da empatia e da confiança. Em um ambiente DevOps, a colaboração é a espinha dorsal, e a colaboração genuína só floresce onde há empatia e confiança. Líderes devem cultivar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para expressar ideias, cometer erros e aprender com eles. Essa exposição de erros, vai nos ajudar, através de processos criativos, despersonalizar condições que eventualmente apontavam para os profissionais que executavam as atividades, ou seja, aquela velha frase, quem foi, para o que aconteceu, independente de quem foi. Dessa maneira, nós podemos fortalecer os mecanismos que temos para entender a causa raiz, entender melhor que podemos melhorar e como podemos participar dessa construção altamente criativa. A diferença dos modelos tradicionais, onde talvez o movimento me leve a uma condição de procura de culpados, eu, como líder, estou sempre estimulando que exista essa empatia, e aqui a empatia é vista com essa capacidade que nós temos de entender a dor do outro e poder, a partir daí, tomar alguma ação colaborativa para resolver os problemas que não necessariamente são da minha área ou da minha especialidade. Às vezes eu sou impactado pela área do outro. E uma vez que se estabelecem mecanismos de trabalho colaborativo, nós podemos eventualmente eliminar essa condição de exceção para aprender em um modelo altamente evolutivo. Então, o principal fonte dessa lei está na estabelecer mecanismos de empatia e confiança. Pilar básico. A segunda lei, a lei do feedback contínuo e da aprendizagem rápida. A lei do feedback contínuo e da aprendizagem rápida. No mundo DevOps, o feedback é o oxigênio. Não podemos esperar meses para saber se o que construímos está funcionando ou se atende às necessidades do cliente. Precisamos de ciclos de feedback curtos e contínuos, tanto técnicos, automação de testes, qualidade, monitoramento, quanto humanos, retrospectivas, conversas abertas, reflexões. Entendendo agora que a capacidade de aprendizagem rápida vai me permitir reposicionar e me adaptar frente a essa realidade que está sendo construída de maneira colaborativa.
Então, a ideia é que o líder incentive espaços para poder captar esse feedback e colocá-los na mesa para que existam movimentos construtivos, de melhorias, e aprendizado ser eventualmente constatado, aplicado. A terceira lei tem a ver com a automação inteligente e a redução de atrito. A lei da automação inteligente e da redução do atrito. DevOps é sinônimo de automação, mas não de automação por automação. A automação inteligente foca em eliminar tarefas repetitivas e propensas a erros humanos, liberando as equipes para atividades de maior valor. Isso inclui automação de infraestrutura, de testes, de deploy. Então, o objetivo, obviamente, que é estabilizar a solução, estabilizar os mecanismos que permitem a implantação, os testes, a construção, a qualidade, a segurança em geral, certo? Como também poder evitar que trabalho manual repetitivo acabe impactando pela fragilidade e pela falta também de escalabilidade da execução delas. Mas, ao mesmo tempo, a automação vai trazer também alívio, uma atenção cultural. E esse é outro ponto que é importante. A cultura começa a ficar mais leve com a diminuição gradual também das falhas, dos erros, dos impactos negativos. Criando uma maior confiança também nos times técnicos que têm autonomia para tomar decisões. Verão, o líder está aí atento a estimular elementos, pontos que seriam automatizáveis de maneira prioritária para diminuir a tensão cultural também e trazer um maior valor. Então, aí se formula justamente uma outra base do DevOps, né? A automação é, na verdade, um princípio, né? E talvez a grande maioria do mercado entende que DevOps é isso, é somente automação, mas eu tenho uma relação clara entre o que automatizar, como automatizar e os efeitos dessa automação a partir das questões culturais, humanas e de confiança que se estabelecem a partir daquilo. A lei da responsabilidade compartilhada e da cultura de blameless. Em DevOps, a responsabilidade pela entrega de valor é de todos. Não existe o problema do Dev ou o problema do Ops. Existe o nosso problema. Quando algo dá errado, a cultura deve ser de blameless postmortems, ou seja, análises pós-incidentes sem culpa. Sem culpa. A ideia é que, a partir dessa reflexão sem culpa, desidentificamos, né, a possibilidade, talvez, ou a tendência nos modelos tradicionais de procurar culpados. A ideia é poder refletir de maneira objetiva e baseado em fatos qual é a causa raiz que mobilizou aquela falha. A partir daí, eu elimino gradualmente falhas, elimino desperdícios, elimino elementos tóxicos dentro da condição, tanto de processos quanto também de soluções mal implementadas, para poder cada vez mais estimular uma criatividade maior, uma condição de controle e de gestão em cima dos serviços e dos produtos que estamos disponibilizando. A lei da melhoria contínua e da busca pela perfeição inatingível. Assim como no Lean, a busca pela perfeição é um pilar do DevOps. No entanto, sabemos que a perfeição é um horizonte que se afasta à medida que nos aproximamos. A beleza está na jornada da melhoria contínua. Pequenas e constantes otimizações, impulsionadas pelo feedback e pela experimentação, levam a grandes resultados ao longo do tempo. Então, os líderes deveriam, estimular, defender essa mentalidade da melhoria, né? Mais do que executar as atividades diárias, e também refletir em cima de como podemos melhorar a atividade que foi
executada imediatamente. Dessa maneira, estou sempre celebrando vitórias, celebrando conquistas, estimulando a melhoria, e isso vai cada vez trazer um trabalho melhor para todo mundo. Verão que essas cinco leis, né, acabam desidentificando as particularidades que foram colocadas no início em cima da condição humana imperfeita. Ao contrário, estamos trazendo justamente o que é humano, que é estímulo à criatividade, resolver problemas complexos, estimular uma comunicação aberta, criar espaços de confiança para que as barreiras inconscientes que temos, que eventualmente são colocadas em momentos de ameaça, diminuam e possamos contribuir dentro de um grupo, de uma organização, do nosso dia a dia de trabalho, de maneira criativa, sem ficar com medo a ser expostos ou eventualmente a criar condições na qual eu me sinta incompetente através de avaliações de feedback ou de meritocracia individual. Bom, com isso, eu estou fechando, né, esta pequena fala em relação a essa condição necessária que nos levaria a esse aperfeiçoamento das soluções que nos gerenciamos, tendo como pano de fundo uma cultura e as condições particulares, subjetivas, individuais de cada profissional que participa desse processo de construção e operação dentro das soluções que nós estamos liderando. A ideia do que foi exposto é que exista uma liderança que respeite a individualidade, que respeite a subjetividade de cada um dos membros dos times, quanto às gerências, quanto às diretorias, visando o quê? Visando estabelecer mecanismos de confiança numa cultura que estimula essa colaboração, essa transparência, esse estímulo ao aprendizado, de uma maneira, talvez, poderia ser até corajoso falar, mas a partir de uma gestão do amor. Né? Por que estou falando do amor? Pelo respeito frente às limitações, frente às condições humanas que o outro tem, que são integradas de tal maneira a que elas possam desabrochar, né? Crescer, se desenvolver dentro de equipes altamente criativas. Né? Frente a um trabalho tradicional que é extremamente exigente, extremamente opressor, extremamente tóxico, muitas vezes, com uma gestão não muito clara, onde as tensões que existem acabam derivando em exceções bastante mal administradas do ponto de vista de emoções, do ponto de vista de reações, do ponto de vista de condições de trabalho pouco saudáveis. Então, o estímulo que está sendo colocado aqui é para mudar a maneira como nós fazemos as lideranças, como nos comportamos frente ao outro, de que maneira nós podemos acolher e, a partir daí, estabelecer pactos de trabalhos colaborativos, de autorrespeito, para, a partir dessa situação, poder construir soluções altamente complexas, resilientes e com alto valor para a organização. Espero aí que tenham gostado. Esse tema será desenvolvido em mais e mais assuntos, desdobrados inclusive, porque é um tema bastante importante nas condições organizacionais de hoje em dia. Grande abraço a todos.